Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. O tênis brasileiro é feito de vários segmentos, todos eles com a sua importância, com a sua finalidade. E dentre eles, certamente, os projetos sociais têm um papel muito relevante, porque são eles que geralmente levam o tênis à população, a torná-lo cada vez mais conhecido e dar oportunidade àqueles que nem sempre conseguem entrar numa quadra e empunhar uma raquete. Por isso, o podcast da semana vai bater um papo com Pedro Stuck, que faz um trabalho sensacional lá em Valinhos, interior de São Paulo, chamado Raquete para Todos, e você vai entender muito bem aqui no programa por que o programa se chama Raquete para Todos. Aí no lado da tela já está comigo Pedro Stuck. Boa noite. É um prazer estar com você, Pedro. Prazer é meu, uma honra conversar com o nosso grande mestre, jornalista aí do tênis no nosso país, acompanho desde a Gazeta, né? Pois é, né? Desde a Gazeta impressa, eu lembro, né? Então, eu sou seu fã, acompanho o seu trabalho no Tênis Brasil sempre, e é uma honra poder estar aqui contando um pouquinho do meu trabalho. Sem dúvida nenhuma, Pedro. Obrigado pelas tuas lembranças todas, e acho que a gente sempre está batalhando junto pelo tênis, né? Isso aí. Mas, Pedro, conta aqui para o pessoal que está lá em casa, como é que surgiu essa ideia do Raquete para Todos, que surgiu lá em 2007, portanto, já tem uma história bem ampla aí, né? Sim, eu sou professor de tênis da Secretaria de Esportes e Lazer de Valinhos, né? E eu criei o Raquete para Todos para conseguir equipamentos, raquetes para os meus alunos, né? A ideia surgiu quando uma criança começou a fazer aula de tênis comigo e ele ficou meio que viciado no tênis. Aí a mãe me chamou e falou: Pedro, as notas na escola abaixaram, né? O meu filho só quer saber de jogar tênis, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa ter alguma ideia, alguma coisa. Eu falei: pô, eu tive uma ideia, eu vou começar a cobrar o boletim escolar das crianças para participar das aulas. Então, todos os alunos em fase escolar têm que me trazer um xerox do boletim, eu acompanho o desempenho escolar dos alunos, e aí eu criei uma lei, que é boletim acima de 7 ganha uma raquete, né? Então, rimou isso aí. Até rimou, então foi muito legal. A partir desse momento, todas as crianças começaram a melhorar as notas na escola, né? E eu consegui, e aí eu comecei a correr atrás das raquetes com os meus amigos tenistas, né? Porque eu venho de uma família de professores de tênis, né? Meus avós eram professores de tênis, meu pai é professor de tênis, então eu tenho muitos amigos que jogam tênis nos clubes aqui em Campinas, e aí a galera começou a me ajudar, e eu comecei a presentear as raquetes, e as crianças foram melhorando o desempenho escolar. Então eu uni o esporte e a educação, e está sendo um sucesso até hoje. Aliás, você falou no seu pai, seu pai continua trabalhando com você, né? Meu pai é meu parceiro, né? Eu tenho um parceiro de peso, ele se aposentou, ele lecionou na Unicamp 30 anos, com a disciplina de esporte de raquete, né? Dentro da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Então, ele me dá todo um respaldo acadêmico e técnico para a qualidade do meu trabalho. Poxa, que legal, Pedro. Quantas dificuldades? Eu imagino que você começou lá em 2007, usando a quadra pública aí do Parque da Cidade. Como é que chama? Parque da Cidade, é isso mesmo, né? Parque da Cidade, ele mudou de nome recentemente, ele chamava Centro de Lazer do Trabalhador, aqui ó, CLT. Né? E aí o ano passado o prefeito mudou para o nome para Parque da Cidade, mas na nossa comunidade todo mundo conhece como CLT. Né? Certo. Lá existe a única quadra pública de tênis da cidade de Valinhos, né, oficial, né, e aí tinha duas de futebol do lado. Eu convenci o prefeito, há uns anos atrás, transformou uma de futebol em tênis. Então lá nesse parque tem mais gente jogando tênis que futebol. O tênis ganhou do futebol lá em Valinhos. Né? Então, transformar uma quadra de futebol em tênis, você já merece uma medalha, Pedro. Então, eu consegui, só que essa quadra, com as dimensões um pouco reduzidas, eu uso a bola laranja, né? Eu trabalho bastante com a bola laranja. O forte do meu trabalho é a iniciação, é fazer a pessoa que nunca jogou tênis se apaixonar pelo tênis. Aprender a pegar na raquete e se apaixonar pelo tênis. Então, com a bolinha laranja, eu dou aula com os iniciantes, nessa quadrinha um pouquinho menor, né? E na quadra oficial, com os alunos que vão avançando, eu passo com a bola amarela na outra quadra. Você requisita pessoal, traz escolas, tal, ou elas vêm naturalmente chegando ali no centro e vão se interessando pelo tênis? Como é que isso acontece?
O parque é como se fosse o Ibirapuera de Valinhos, entendeu? Então é um parque bem movimentado, que as pessoas buscam no seu momento de lazer ir lá passear com a família, né? Então as pessoas me procuram naturalmente, né? Pessoalmente ou através de WhatsApp também. No site da Secretaria de Esportes tem meu WhatsApp, tem meu contato, tem lá o horário das aulas, das turmas, né? Então atualmente eu tenho 400 alunos de 3 a 80 anos. Com 400 alunos. Eu dou aula em 2 quadras ao mesmo tempo, para mais ou menos umas 40 pessoas. Em 1 hora eu consigo atender 40 pessoas. Totalmente de graça. Totalmente de graça, e eu ainda dou raquete. Isso é aí eu criei uma outra lei, né? As crianças do baby tênis, José, que de 3 a 8 anos ainda não tem boletim escolar. Sim. E aí eu criei a lei da salada. Come salada, a mãe manda um vídeo da criança comendo salada, fazendo professor, adoro salada. E aí eu dou uma raquete também, do baby tênis. Então, eu tenho a lei da salada de 3 a 8, os adolescentes, crianças e adolescentes de 8 a 18 é o boletim escolar, e eu tenho alunos também cursando o nível superior, que também traz o desempenho, e eu também premio, entendeu? E aí os avós, as mães, os pais, quando levam a criança para fazer aula, eu falo, não, pode pegar a raquete que você vai fazer aula junto. Olha. Então, eu não deixo ninguém do lado de fora da quadra parado, eu chamo a família inteira para fazer aula, e aí tá todo mundo jogando tênis, todo mundo gostando, e graças a meus amigos, empresários, tenistas, eu tenho ponto de arrecadação de raquetes em Campinas e Valinhos, né, o pessoal da Hípica, lá na Hípica tem 16 quadros de tênis, então lá que eu cresci, lá que o meu amor pelo tênis surgiu, né, na década de 80, então todos os meus amigos tenistas, sempre que trocam de raquete, me mandam a raquete antiga, né, e quem viaja para os Estados Unidos também traz a raquete, o equipamento, que lá é mais barato que aqui, né. Então, graças também, acho que essas grandes lojas que surgiram recentemente no Brasil, o valor do equipamento tá mais acessível atualmente, eu acho. É verdade. Eu vi uns vídeos seus, você tem um monte de reportagens feitas aí na região, que eu achei muito legais, inclusive, divulgando bem o teu trabalho, mas eu vi ali alguns vídeos de você, a criança chegando, você vai lá conferir o caderno dela, vendo as notas, se ela tem alguma dúvida e tal, e também tem o lado que se ela não atingiu a nota, você dá uma chance de ela estudar, sentar ali ao lado e se reforçar no estudo para chegar na meta, né? Em alguns casos isso acontece, mas graças a Deus as crianças estão se dedicando bastante na escola, né? As notas delas estão excelentes, né? Eu tenho também uma parceria com o restaurante Margutinha de Valinhos, que é uma pizzaria lá maravilhosa. Semana passada eu levei 28 crianças, os melhores para jantar lá comigo, ganhei um jantar, né? E eu entreguei um troféu de 1 metro que eu criei, que é tipo o troféu da Libertadores. Passo o ano na casa da criança que teve o melhor desempenho escolar. E aí eu vou pôr na plaquinha com o nome da criança e o ano, entendeu? É um troféu que eu inventei, que é bem legal, as crianças querem esse troféu e quem ganhou esse ano tirou todas as notas 10 em todas as matérias. Então, o troféu, então, é para o desempenho escolar, não tem nada a ver com a quadra em si. Não, é o melhor aluno tenista na escola. Que legal. Eu criei também isso. Então tem muita coisa legal acontecendo. Estou com um aluno também autista, né? Que ele é autista, a mãe dele chama Socorro Zoldi. O ano retrasado ela foi campeã do Jome, o estadual, ela foi a melhor atleta estadual, 60 anos, do estado de São Paulo, e ele cresceu na quadra junto com a mãe, né? E o autista, ele tem o hiperfoco, ele teve o hiperfoco na raquete. Então o Marcos Zoldi hoje tem 43 anos e joga tênis bem. A gente está em busca de uma vaga para o Mundial. O ano passado foi um vice-campeão paulista na simples, né? Mas agora a gente está participando de uma categoria que chama duplo unificado, que é um atleta autista e um não autista, entendeu? E aí nessa primeira etapa agora, que foi em Jundiaí, a gente ganhou, a gente foi campeão. Então a gente tem grande chance aí do ano que vem representar o Brasil no Chile nos Jogos Mundiais da Special Olympics. A Special Olympics foi criada pela irmã do presidente Kennedy, em 68. Eles tinham um irmão autista. Então, a irmã do presidente Kennedy criou a Special Olympics em 68. Hoje, é a segunda instituição humanitária maior do mundo, só fica atrás da Cruz Vermelha. São mais de 5 milhões de autistas pelo mundo que participam dessas Olimpíadas com os jogos exclusivamente para deficientes com deficiência intelectual. E é muito legal. Eu sou o único professor de Valinhos capacitado para participar.
Atualmente, no Brasil, tem poucos atletas autistas que jogam tênis, né? A maioria se concentra aqui no estado de São Paulo, e é um trabalho muito emocionante de poder ver essas pessoas jogando tênis com a gente, né? E o tênis funciona muito bem, né, nesse tipo de problema, né, Pedro? Muito bem, muito bem. Um movimento muito grande das pessoas, né? Muito bem, o tênis é um esporte muito, muito viciante, né, a gente que gosta, quando a gente começa a aprender, começa a jogar, quer jogar toda hora, né, e ele agrega todas as idades, então a coisa acho que mais legal que acontece lá no Raquete para Todos é agregar a família. Acho que são poucos projetos sociais no Brasil que atendem os adultos também, né, a maioria foca na criança. E esquece do pai, da mãe, do vô e da avó, né? Então, o legal do tênis é isso. Eu jogava tênis com a minha avó, com o meu avô, jogo com meu pai até hoje, e é isso que eu tento passar para a comunidade, né? Então, o que eu fico mais feliz é quando eu passo lá no final de semana, tá lá o pai, a mãe e os dois filhos jogando tênis juntos, entendeu? Fazendo uma dupla. Então, acho que isso é um fenômeno muito bacana, que são poucas modalidades esportivas que promovem além do tênis. É verdade, foi um dos segredos que o beach tênis deu essa explosão toda, foi justamente poder agregar, né, várias idades, vários níveis técnicos e colocar todo mundo na quadra, né? Isso foi um dos benefícios que o beach tênis trouxe. Exatamente. E o tênis, né, com a criação do método PlayStation, né, com as bolinhas, né, especiais, com as quadras reduzidas, também isso daí ajudou as pessoas a gostarem de jogar tênis, que na primeira aula, a pessoa que nunca pegou na raquete, na primeira aula já consegue fazer um rallyzinho com as bolinhas, né? Então ela já fica interessada e já quer voltar a jogar no dia seguinte. Então é muito legal. Aquele vírus já pega, né? Antigamente só tinha bolinha amarela e era difícil, a bola dura, pulava pra caramba, nossa, né, o pessoal desistia. Agora com as bolinhas do PlayStation, que eu uso bastante, né, graças aos meus amigos da Hípica, quando a Hípica troca de bola das escolinhas da Hípica, as bolas vêm pra mim, então eu tenho todas as bolas, as vermelhas, laranja, verde, amarela, então eu consigo atender a comunidade da melhor maneira possível e tá todo mundo aprendendo a jogar tênis. Já tem uma ideia de quantas pessoas passaram aí para aprender tênis com você desde 2007, 3 mil pessoas nesses 19 anos. 3 mil pessoas. 3 mil pessoas? 3 mil pessoas, eu distribuí cerca de 2 mil raquetes. 2 mil raquetes você já deu para as pessoas? 2 mil raquetes distribuídas. Graças a desempenho escolar, eu sempre comer salada, tem que ter boa nota na escola, os pais e as mães têm que se comprometer nas aulas, né? Então, quem faz por merecer, eu vou doando o equipamento. E o equipamento motiva, né? Quando a gente ganha o equipamento, eu lembro, quando eu ganhava uma raquete nova, um tênis novo para jogar, nossa, não via a hora de jogar. Então, eu tenho certeza que essa meritocracia que eu criei tem ótimos resultados, não só dentro da quadra, mas fora também. E você doou essas 2 mil raquetes, que você colocou na mão das crianças e dos adultos 2 mil raquetes, e de onde elas vêm, Pedro? Elas vêm muita gente ajuda, seus amigos ajudam, mas tem um trabalho... Eu tenho amigos meus, as lojas de Campinas, todo mundo conhece o meu trabalho, né, os clubes também de Campinas, né, o tênis em Campinas é grande, eu sou de Campinas, e trabalho em Valinhos. Valinhos tem 4 academias de tênis também, que são meus parceiros, né? E aí eu tenho ponto de arrecadação de raquetes em lojas, no shopping, restaurante. Né? Então, porque todo mundo que joga tênis sempre tem uma raquetinha encostada, né? Antiga, velha. Então eu tenho até uma coleção de madeira, de raquete bem grande. E as raquetes que dá para jogar, eu vou doando para a comunidade. Puxa, porque a raquete é um bem durável, né, Zé Nilton? É um bem durável. Então, o pessoal que joga tênis, né, nos clubes, tem sim um certo poder aquisitivo e sempre está trocando de raquete, né? E para quem que vai dar essa raquete? Vai dar uma raquete para um menino no semáforo? O que ele vai fazer com a raquete, né? Tem que dar para alguém que tem a oportunidade de jogar. Então, acho que o que falta no Brasil é essa oportunidade. Falta mais quadras públicas, né, para a população, o equipamento, abaixar o valor do equipamento, né? E essa corrente do bem, né? Em vez de deixar a raquete parada em casa, dá para alguém jogar, né? E você tem esses 2 pilares, são extraordinários, e olha, Pedro, eu brigo com isso lá desde o meu tempo de Gazeta Esportiva, que você lembrou aí, que é quadra pública e ensino gratuito. Porque se tem essas 2 coisas, você não vai a lugar algum, né? Eu acho que a Prefeitura de Valinhos a Prefeitura de Valinhos está de parabéns de ter, né? Eu estar lá, né? Como professor de Educação Física, especialista em tênis, efetivo, há 19 anos,
né? E graças a essa minha iniciativa, esse meu amor pelo meu trabalho, amor pela comunidade, pelo tênis, eu criei o Raquete para Todos para ajudar a gente ter os equipamentos de qualidade para ter rendimento, né? Então, acho que essa iniciativa das prefeituras que faltam. No Japão, na China, nos Estados Unidos, o tênis é popular porque tem quadra pública, né? De cada 1.000 crianças que jogar tênis, a gente vai tirar uma criança que pode ser um ATP, né? Não, e é isso, você colocando mais gente nas quadras públicas, você vai girar o mercado, que é uma coisa que a gente sente falta. Você vai vender mais raquete, vai vender mais bolinha, vai vender mais calçado, vai colar mais raquete, vai dar mais aula para aquele que quer já evoluir um pouquinho mais, né, de algum outro termo. Você precisa agitar o mercado como? Colocando gente na quadra, não tem outra regra, né? Tendo tenista, né? Tendo tenista. Uma coisa que eu sinto também é que a maioria das crianças no país, não generalizando, mas jogam tênis porque o pai quer. O pai pega, o pai leva para academia, o pai compra raquete, o pai paga, o pai... Então, no meu caso, não. No meu caso, as crianças vão por livre, espontânea vontade, porque moram lá perto, entendeu? E aí eu tenho bons resultados também em relação a isso, né? Adorei o seu logotipo aí do Raquete para Todos, porque ali atrás dele aparece bem, porque a gente dá para ver bem isso, né? Realmente é tentar expandir para todo mundo que tiver tênis, independente de classe social, independente de limitação física. Acho eu tive alunos cadeirantes também, né? Ao dano da tarde, o aluno Rodolfo Cano começou no tênis comigo, até consegui uma cadeira para ele, com amigos meus, especial para jogar tênis. A gente disputou dois wheelchair tênis em Vitória e Florianópolis, na época, né? Mas aí ele migrou para o badminton. Ele está agora no badminton. Ele foi até medalhista paralímpico, pan-americano de badminton. Porque no tênis de wheelchair tênis, José, não tem divisão por lesão medular. Entendeu? Então, melhor jogador de wheelchair tênis do Brasil, ele não tem um pé. Então, ele senta na cadeira só para jogar. Ele tem uma mobilidade de tronco muito maior de quem tem uma lesão cervical, entendeu? Então, aí ele migrou para o badminton, onde ele está tendo um melhor rendimento. Poxa, bem legal isso. Você também já colocou brasileiros para jogar nos Estados Unidos, né? Para fazer a migração para universitário norte-americano. Isso também. Uma primeira menina que apareceu, que surgiu lá nessa quadra pública, chamava de Isabela Sela. A Isabela Sela fez faculdade nos Estados Unidos graças ao tênis, né? Hoje ela é atleta de beach tênis atualmente, mas na época, isso acho que foi em 2012, se não me engano, ela morou nos Estados Unidos e fez faculdade lá. O Giovanni Calou também começou comigo pequenininho, está estudando nos Estados Unidos, né? E atualmente a Giovana Ferreira está fazendo faculdade também lá nos Estados Unidos, graças ao tênis, está até dando aula lá na faculdade já. Olha que beleza, hein? E a Giovana, ela é irmã da Giulia Ferreira. A Giulia Ferreira hoje está em 10º no COSAT, entre as 10 melhores, 16 anos COSAT. O ano passado foi para a Europa fazer a gira europeia, jogou também América do Sul, está viajando direto, e a família inteira mudou para Curitiba para treinar no Instituto Ícaro. Ela está treinando lá no Instituto Ícaro, que é uma referência, né, do tênis infanto-juvenil, no Brasil. O pai e a mãe mudaram para Curitiba, arrumaram emprego em Curitiba para ela treinar lá no Ícaro. Ela está treinando 8 horas por dia lá. A irmã está nos Estados Unidos, e foi 2 meninas que comeram salada lá na quadra, chegaram de chupeta, comeram como salada, com 3 anos, dei a raquete, aí foi. Aí eu tenho a parceria com a Hípica, né? Quando eu vejo um talento, como eu só tenho uma quadra, eu não consigo trabalhar rendimento, né? Claro. Quando chega num certo nível de habilidade, eu levo para a Hípica para fazer um teste, para entrar de militante, ou na Academia DS, lá em Valinhos também, que é parceiro também, uma ótima academia do Ricardo de Salve, né? Ele tem lá 4 quadras de saibro, e aí o meu trabalho é mais iniciação. Chega um certo nível que, infelizmente, pela falta de espaço, né, para a gente trabalhar rendimento, a gente precisa de no mínimo umas 4 quadras, né? Sim, então, eu não consigo deixar ninguém de fora, então o meu trabalho é mais um trabalho social de popularização do tênis. Aliás, você está fazendo mais uma ponte aí, que eu acho extremamente importante para os projetos sociais, de uma forma geral, Pedro, que é justamente o passo seguinte, né? Você se atende a essa massa, ou de repente você percebe ali um garoto, uma menina mais talentoso, mais
disposto a enfrentar a carreira de tenista, que é tão dura, né? E você tem que dar o passo seguinte, quer dizer, você tem que passar para alguém que tenha condições e instrumentação para dar esse passo seguinte. Eu acho que isso é o que falta aos projetos em geral, né? Dá sequência, né? Dá sequência. Dá oportunidade. Alguns professores têm um pouco de ciúme. Não, esse aluno é meu, vai ficar comigo. Não vai. Eu não, entendeu? Minha parte eu fiz. Eu ensinei, fiz a garota a se apaixonar pelo tênis, né? E aí ela treinou na Hípica, treinou na Academia DS. Hoje ela está no Instituto Ícaro, está viajando, né? Lá no Instituto Ícaro eles têm a parceria, né, com empresas, patrocinadores. Então, ela foi para a Europa e está tendo ótimo resultado. Tanto é que a gente foi campeão dos Jogos Abertos. Eu convidei ela para vir jogar por Valinhos em dezembro do ano passado. A gente foi campeão dos Jogos Regionais aqui da região e fomos campeão dos Jogos Abertos. Fazia 14 anos que Valinhos não era campeão dos Jogos Abertos. Olha. E a gente foi campeão graças a Julinha. Um amigo meu me ajudou. O Orlando pagou a passagem de avião das meninas de Curitiba para elas virem. A Giovana estava de férias nos Estados Unidos e a Gi também. E aí deu certo, a gente foi campeão. Com as meninas que começaram lá. Ela foi campeã da categoria 21 com 16 anos. A Julinha ainda a gente vai falar bem dela. Então, para ter uma ideia, de 3 mil alunos, está seguindo a carreira profissional. Tá? Pela dificuldade que é no Brasil, né, José? Sem dúvida alguma. Até porque o projeto social, a ideia dele realmente não é a formação de jogador, né? Não é. Para a gente formar um atleta, a gente precisa de 6 quadras, bola nova, uma máquina de cordoar, né? Um monte de horário, uma série de outras condições, sem dúvida alguma. Mas isso aí que é importante, como você está falando lá de você migrar um tenista de maior potencial para, por exemplo, o Instituto Ícaro, lá do Duda Marcolin, que é outro trabalho extraordinário que ele faz lá, isso que é legal, você ter essa possibilidade de você brincar com essas outras, né, passar para frente um jogador já mais gabaritado, né? Pô, é isso mesmo. E o que está faltando também, eu acho, na região é torneios de tênis mais amadores, né? Acho que só tem a Federação Paulista, difícil de ter torneios como tinha antigamente, nos clubes abertos, né? Para as crianças irem participar, para ter a primeira experiência, né? Então acho que está faltando um pouco isso também no Brasil. Mais torneios. Tem uma Liga Campineira forte aí, Pedro? Não tem mais. A Liga Campineira, infelizmente, não tem mais. Já está parado há alguns anos. O Amadeu Gari, que era o presidente da Liga Campineira, faleceu recentemente, infelizmente. Ele que cuidava da Liga. E aí vamos ver algumas ações aí pra gente retomar a Liga Campineira. Poxa, mas tá faltando um torneio na região. Muito forte a Liga, né? Era bem importante. Tinha o torneio Raquete de Ouro, lembra? Isso, lembro, poxa. Torneio Raquete de Ouro. Anos e anos com divulgação em jornais e tudo. Sim, claro. Infelizmente não tem mais. Tá meio parado. Precisa retomar isso aí. Precisa mesmo, sem dúvida alguma. Por falar em hípica, você também levou tua garotada para trabalhar lá no torneio Challenger que teve lá na hípica. Outra experiência legal, né? O ano passado me procuraram lá para formar essa equipe, né? O Bruno, chama Bruno Serra. O Bruno Serra, ele começou também, ele veio de um projeto social, ele foi atleta do Bola Dentro, lá no Vila Lobos, né? Começou lá garoto, trabalhou como goleiro em São Paulo, nos torneios internacionais. Aí ele foi crescendo, subindo. Hoje ele é o responsável do ATP para organizar os goleiros. E aí ele me procurou. Então eu estou grato ao Bruno por esse voto de confiança, né? E a gente formou o ano passado, foi um sucesso. Os garotos adoraram, o Bruno também. Todo mundo trabalhou direitinho. Foi uma experiência maravilhosa. Esse ano a gente foi convidado de novo. E a gente estava lá de novo. Então, foi emocionante para os garotos, para mim, né, uma oportunidade única de estar ali dentro da quadra, perto dos atletas, acompanhando a conversa do atleta com o técnico, né, que agora pode ter uma comunicação, né, antigamente não podia, né. Antigamente era proibido, né. Agora pode. Então, tem os rituais da quadra, né. Então, é muito legal, foi bem bacana, e ano que vem estaremos lá novamente. E você vê aí outra vez o trabalho do projeto social funcionando, né? Porque o Bola Dentro é um projeto social também bastante antigo aqui em São Paulo, feito lá no Parque Vila Lobos, comandado pelo Augusto Carvalho, que você vê, a ideia é você popularizar o tênis, colocar a gente na quadra, mas de repente alguém se destaca, alguém vira tenista. Ele, aliás, da equipe dele, muitos viraram juízes internacionais, como o Leão. O tênis abre portas, né, José? Abre portas.
Que é uma coisa só tenista, né? É uma coisa que eu estou fazendo também. Eu estou com 9 alunos com 18 anos dando aula de tênis. Olha só. Porque como também atualmente não pode mais a profissão de boleiro, geralmente o boleiro virava um professor de tênis, né? O boleiro era o rebatedor, que ajudava o professor, que aprendia a jogar, né? E aí virava o professor de tênis. Hoje em dia não pode mais ter boleiro nos clubes, né? Nas academias não pode. Então, os meus alunos que têm um certo nível de habilidade, quando completam 18 anos, eu indico para as academias para entrar como rebatedores. E aí estão cursando educação física, né? Claro. E já estão começando a entrar como estágio. Então, além de formar um atleta, eu estou formando professor de tênis, porque o que falta também, José Nilton, nas faculdades de educação física, de cada 100 professores formados em educação física, um sabe jogar tênis, né? Caramba. Eles não sabem jogar tênis. A maioria dos professores de educação física não sabe jogar tênis. Então, eu acho importante o professor ter essa formação acadêmica, o projeto ter a formação acadêmica, eu acho importante. Até porque o tênis, ele exige um longo período de aprendizado, né? Ninguém aprende da noite pro dia, né? Para você depois ainda dar aula de tênis, você precisa ter uma formação muito grande. Então, e essas crianças começaram comigo com 5 anos, entendeu? Estão comigo há 15 anos, entendeu? Então elas jogam direitinho, jogam bem. E aí tem 3 dando aula na Hípica, o Miguel, o Pedrinho e o Joás. Tem 4 na DS, Gustavo, João, Júlia e Vinícius. O professor do clube, o Country Club, também foi meu aluno aqui de Valinhos, do Adailton. Tem 2 no Ricardo Melo, tem 2 com o Ricardo Melo. O Ricardo Melo tem um projeto, né? Tem 2 escolinhas de tênis em Campinas. O Ricardo Melo é meu amigo também. Amigo da família, Mindu também é irmão dele, meu amigo, né? E aí tem 2, a Rebeca e o Pedro Bonitão dando aula lá com o Ricardo Melo, auxiliando os professores, né? Como estágio, né? Eles estão ganhando uma graninha. Sim, e aprendendo, né? Aprendendo, claro. Então, acho que a sementinha do tênis, acho que eu plantei direitinho, né? Eles querem ser professor de tênis que nem eu, então acho que eles gostaram. Sem dúvida alguma. Olha, Pedro, parabéns. Realmente você faz um trabalho extraordinário aí. Serve de exemplo para o Brasil inteiro aí. Você que está me assistindo a gente bater papo aqui pelo podcast, você está vendo como é possível você fazer um trabalho de base bem feito, né? Sem grandes sacrifícios e levando o tênis para muita gente que não conseguiria entrar em quadra, não fossem essas facilidades que o Pedro conseguiu lá junto à Prefeitura de Valinhos, né? E eu acho, Pedro, eu bato muito na tecla disso, inclusive com a Confederação, que deveria haver uma parceria ou das federações ou da Confederação com as prefeituras municipais do Brasil inteiro. Nós temos 5 mil municípios no Brasil. Em cada parque público, né, em cada centro municipal, tem uma quadra de tênis, não é uma coisa difícil fazer. Mas eu acho que falta os políticos jogarem tênis, entendeu? E aí, se eles jogassem tênis, a gente ia ter bastante quadra de tênis, entendeu? Então, ou então colocar tenistas na política, né? Acho que talvez fosse ao contrário, porque acho que o político ele prefere jogar tênis sozinho, escondidinho na casa dele, do que fazer o trabalho social. Entendeu? É isso, mas vamos continuar aí trabalhando e mostrando para a nossa comunidade o quanto é gostoso jogar tênis, quanto é um esporte familiar, né, que ensina virtudes e valores que outros esportes não ensinam, né? Então, abre portas para a gente conhecer cidades, viajar, fazer amizade, né? O tênis tem um monte de coisa muito legal que acontece. E esse sucesso do meu trabalho, José, é pelo amor que eu tenho. Eu acho que tudo na vida que a gente faz com amor, né? Faz com carinho, independente da nossa profissão, eu acho que a gente tem resultado, né? Quando a gente pensa no bem do próximo, né? Esse negócio das raquetes, né? Quando a gente compartilha as coisas multiplicam, né? Jesus, ele não repartiu o pão, ele compartilhou o pão. Quando a gente compartilha, as coisas se multiplicam. Então, quando eu dou uma raquete, a criança vem com o boletim, dá 5 minutos, toca o telefone, Pedro, passa aqui pegar uma raquete para você. Então, e aí, essa corrente do bem, ela vai crescendo e atinge mais pessoas.
Muito bom mesmo, né? Conciliação, inclusive, do esporte com a educação, que é outra coisa que a gente não pode esquecer jamais, né? Infelizmente, o esporte no Brasil com a educação não andam lado a lado, né? Na maior parte do tempo, né? É um grande problema também que nunca foi resolvido, né? A gente vive eternamente falando sobre isso e brigando. As escolas têm estrutura, né? A educação escolar não tem importância para o currículo escolar. Não tem mais valor como tinha antigamente, na época do meu avô, da minha avó, né? O professor de educação física andava na rua e era tratado igual um delegado, né? Né? Ele era respeitado, o professor. Hoje em dia o professor nas escolas não tem muito mais credibilidade. Né? Pois é, mudou muito. Mas, Pedro Stuck, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no Podcast Tênis Brasil, parabenizar demais o trabalho que você faz, é um exemplo para o Brasil inteiro, e quero que você deixe aqui os contatos para quem está lá em casa ou para outras pessoas que estejam interessadas, de repente, não só em colaborar com o teu projeto, que é sensacional, mas também, de repente, em desenvolver o seu próprio projeto, a sua própria aventura, a sua parceria com a Prefeitura Municipal, e fazemos todos o tênis crescer sempre, que é o que nós sempre queremos, né? No primeiro momento, queria agradecer muito essa oportunidade que o senhor me deu de conversar com você. Sou seu fã, desde a Gazeta. Eu me chamo de senhor, se tu velho, Pedro. Eu assinava a Gazeta de papel, de jornal, eu lembro, né? Desde faz muito tempo. Então, você eu acho que é o maior nome do jornalismo esportivo relacionado ao tênis do nosso país. Então, quando eu tive esse convite, eu fiquei emocionado, fiquei muito feliz de poder contar um pouquinho do meu trabalho, né? Queria aproveitar e mandar um abração para todos os meus alunos, os meus familiares, os familiares dos meus alunos, né, o pessoal que está lá treinando comigo, aprendendo comigo hoje, e quem já passou, né? Tá todo mundo convidado a jogar tênis na Valinhos comigo, é só me procurar. O meu WhatsApp, posso passar meu WhatsApp? Claro. 19-99112-1766. E meu e-mail, pedro.stuck@gmail.com. Atualmente eu não tenho redes sociais, eu tenho só uma página no YouTube, que é o Raquete para Todos, Projeto Raquete para Todos, professor Pedro Stuck. Então, pode me chamar pelo WhatsApp. Vai ser uma honra aí poder colaborar nessa corrente para a gente fazer o tênis crescer no nosso país, José. Sem dúvida alguma. Aproveitar essa onda, João Fonseca, e vamos crescendo. É isso aí. Vamos torcer pro João, estamos na torcida e vamos lutar aí pela popularização do tênis no nosso país. Sem dúvida. Pedro Stuck, obrigado, grande abraço para você, parabéns e vamos nos falando em breve novamente aqui no podcast. Eu que agradeço, Zé Nilton. Bom trabalho, contem sempre comigo. Muito obrigado. Podcast Tênis Brasil com José Nilton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.